vamos entrar aqui agora no uso dos porquês. Ele tem relação com grafia, tem relação com semântica, tem relação com a morfologia, que é o emprego dos vocábulos, das classes de palavras, que também vai mudar a classe de palavra. Então, na realidade, o uso dos porquês, ele se enquadra também na sintaxe, então ele se enquadra em diversas partes do conteúdo programático, por isso que ele é muito importante. Primeiro, vamos analisar aqui logo de cara, ó. Uso dos porquês. Uso dos porquês. Por que você colocou aqui, o porquês aqui com acento? Veja só, você inclusive colocou um plural dele, porque eu coloquei o artigo aqui, ó. Então eu sinalizei para você que porquês, os porquês, isto é como se fosse os motivos. Quando eu emprego porquê como substantivo, normalmente ele quer transmitir a ideia de causa, motivo de alguma coisa. Vamos então pegar aquele que é mais simples, que no nosso estudo a gente sempre tem que fazer isso, né? O uso do porquê, então, separado e com acento. Quando é que a gente vai utilizar, então, o porquê separado e com acento? Fim de frase. Fim de frase. Está em fim de frase, a gente sabe, então, que é porquê separado e com acento. Ele não veio e ninguém sabe por quê. Está vendo só? Cara, fim de frase, você já sabe que o porquê ele é separado e com acento. Show de bola? Agora vamos a outro. Olha só. A gente também vai empregar o outro, que é o porquê junto e com acento. É esse daqui, ó. Tá, ó. Isso acontece quando? Quando houver um determinante. O porquê, os porquês. Aí, a palavra porquê vira um substantivo. A gente diz, então, que houve uma substantivação. Então, neste caso, essa palavra passa a ser tônica e aí passa a ser uma oxítona. E olha só, esse porquê aqui, ó, em fim de frase, por que tem acento? Porque como a gente dá entonação final, ela passa a ser uma palavra tônica. Aí passa a ser um monossílabo tônico terminado em E e tem acento, assim como fé. E aqui, ninguém sabe o porquê. Então, a palavra porquê recebeu o artigo, virou substantivo. Opa, substantivo é uma palavra-chave numa frase. Opa, então nesse caso, uma palavra tônica terminada em E vai ter o acento. Essas duas são as mais simples aqui para a gente interpretar. Legal! Agora a gente coloca uma outra que também é bem tranquila. A palavra, então, porquê, a gente une essas duas partes, ela ficando sem acento, eu consigo trocar pelo pois. Então, se eu consigo trocar pelo pois, eu vou dizer que ela é uma conjunção. Não precisa nem saber o valor dessa palavra agora e tal. Então, vai transmitir para a gente uma explicação, uma causa. Mesma coisa de pois. Ele não veio, pois, já que estava doente. Então, isso é o motivo de ele não vir. Ah, terror, tranquilo. Então, a gente viu as três formas simples. Três formas simples. E nós temos agora o último, que é o porquê separado e sem acento, que também é tranquilo, tá legal? A gente só vai observar que nós temos dois tipos. Primeiro, ele vai estar numa interrogativa, numa frase interrogativa. É aquela que faz uma indagação, pergunta alguma coisa. E essa interrogativa, ela pode ser direta, quando ela finalizar com um ponto de interrogação. Ou ela vai ser indireta, quando ela termina com um ponto final. E vai estar numa estrutura que vai transmitir para a gente. A gente consegue buscar aquela estrutura que é indireta e transformar na direta para você se lembrar. E aí, cara, tem um detalhe importantíssimo. Quando a gente tem essa ideia da pergunta, essa interrogativa, seja ela direta ou indireta, qual é o macete daqui do uso do porquê? Ele fica separado e a gente consegue subentender a palavra motivo, causa. Tá legal? A gente sempre vai conseguir subentender. Às vezes a palavra motivo ou causa ela está escrita logo em seguida mesmo. Aí fica ainda mais fácil você lembrar. Vamos então praticar isso? Olha só. Por que ele não veio? Cara, então ó, tem um ponto de interrogação aqui. E outro detalhe para você reforçar. Eu vou subentender a palavra motivo aqui. Ó, terror. Por que motivo ele não veio? Aí você percebeu que há uma interrogativa direta. Está vendo só? Porque separado aqui, ó. Ah, terror, entendi. Show de bola. Agora ela pode estar numa estrutura interrogativa indireta. Isto é, ninguém sabe por que ele não veio. Cara, eu afirmo alguma coisa duvidosa, de certa forma eu consigo fazer uma indagação. Olha, ninguém sabe por que ele não veio. Por que ele não veio? Ninguém sabe por que ele não veio. Então veja nesse caso que a gente tem uma estrutura, uma frase interrogativa e indireta. E como é que eu tenho certeza disso, terror?
É que eu posso subentender depois do porquê a palavra motivo, causa. Vamos então observar aqui, ó. Ninguém sabe por que motivo ele não veio. Interrogativa direta ou interrogativa indireta. Como que você pesca isso? Para ter certeza que o porquê é separado e sem acento, a gente vai subentender a palavra motivo na sequência. Agora, a gente vai perceber também que o porquê ele fica separado numa outra estrutura. A gente verá, né, na nossa aula de orações adjetivas a figura lá do pronome relativo, né? E aí você vai perceber o seguinte, esse pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual a qual. Então, de repente, se você verificar lá o porquê, e você consegue substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, opa, isso é pronome relativo com a preposição por antes. A gente tem o seguinte, olha, este é o motivo por que lutou. A gente, então, verá na nossa aula de orações adjetivas que esse que, ele retoma a palavra motivo. Tanto assim que eu consigo trocar o que por o qual. Como eu tenho a preposição por aqui antes, olha só, eu vou ter por mais o qual. Então, se eu junto por mais o qual, nós vamos ter o quê? Pelo qual. Este é o motivo, terror, pelo qual luto. É algo que a gente verá também adiante, né? Mas é importante a gente perceber esse uso dos porquês. Então, vamos lá? Rapidinho, então, para você se lembrar aqui. Porquê separado e com acento, fim de frase. O próximo é porquê junto e com acento. E aí vai ter um determinante, um artigo, um pronome, esse porquê, aquele porquê, o porquê. Tá legal? Ô, terror, vem cá, agora eu fiquei na dúvida. Mas se ele tiver em fim de frase, para te quebrar. Se ele tiver em fim de frase, o que vai prevalecer? Porquê separado e com acento? Ou porque ele tem artigo, vai ficar porquê junto e com acento. Tem artigo? Fica junto e com acento, independente da posição dele. No início, no meio ou no fim da frase. Errou? Porque junto e sem acento. Troco pelo pois. Vai ter valor de causa ou explicação. E aí os últimos dois. O porquê na interrogativa, lembra? Separado e sem acento. E depois a gente percebeu o por mais o pronome relativo que. Pronome relativo que eu consigo trocar por o qual a qual, os quais as quais. Então, bastante cuidado com isso para você não vacilar. Está aí o uso dos porquês.